Oi! Hoje a gente vai conversar sobre um sofrimento que a gente não sabe como explicar. Eu sei que você sabe do que eu estou falando, porque muitas vezes o sofrimento com o corpo e com a comida é algo tão intenso e tão doloroso que a gente sofre, mas não sabe dar nome para essa dor. Não sabe direito o que está acontecendo. A gente só sabe que tem uma raiva do corpo e um ódio da comida e na verdade a gente não sabe direito por que isso está acontecendo. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Para conversar sobre isso, a minha convidada é a psicanalista Ana Paula Gonzaga. Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. É uma honra ter você aqui. A honra é minha, é um prazer. A Ana Paula é uma super estudiosa. Há mais de 20 anos ela trabalha com transtornos alimentares. Trabalha, estuda, pesquisa, tem grupos de trabalho, tem capítulos publicados em vários livros de psicanálise. Eu amo seus textos, e especialmente esta frase que eu separei aqui, que você fala que parece que o nosso corpo é o depositário de um sofrimento que não tem tradução. Essa frase caiu como um raio assim no meu coração, porque é isso. Explica pra gente como é que é esse sofrimento que a gente não sabe explicar. Bom, Dayana, eu acho que uma das questões mais importantes que a gente observa nos transtornos alimentares é uma insatisfação enorme que as pacientes nos trazem com o seu corpo, com a sua alimentação e um sentimento, como você assinalou aí, né, que é um sofrimento que a paciente não sabe sequer de onde vem. Ele está depositado no corpo de uma forma absoluta. Então eu fui tentar entender um pouco por quê. Por que essa menina, eu digo menina porque a grande maioria das pacientes são mulheres, são jovens, estão entrando na adolescência e vem com um sentimento horrível que o seu corpo não corresponde ao que ela gostaria, ou pior, que ela é excessivamente gorda, ou que ela tem deformações, que ela tem um corpo deformado pela gordura, quando isso não corresponde à realidade. Então me inquietava, me intrigava, por que alguém vai colocar de uma forma tão absoluta, tão insidiosa, né, um mal-estar que não está representado na realidade. Então me fazia já desconfiar que não era uma questão no corpo. O corpo é um representante, se a gente puder chamar assim, de um mal-estar muito maior que, então, ao longo do tempo eu fui estudando. E fui estudando principalmente, tem outros tantos elementos, mas eu vou falar com você hoje aqui sobre um elemento em particular, que é a constituição da imagem corporal. Como é que a gente constitui a nossa imagem, né? Como a gente atravessa com ela ao longo do tempo. Isso é muito importante só explicar, que a nossa imagem corporal não é simplesmente o que você enxerga quando você olha no espelho, ou que as outras pessoas enxergam de você. Sim. A nossa imagem corporal, ela é permeada por muitas questões, que a Ana agora vai explicar pra gente, vai ser mais fácil de entender, né? Exatamente. Então, desde os primeiríssimos tempos, quer dizer, o bebê quando nasce, ele já vai sendo objeto de uma série de eventos que vão dando para ele essa noção da imagem corporal. Todos nós temos dois conceitos importantes para pensar na imagem corporal. Um é o de esquema corporal. Então, o esquema corporal fala do como nós nos percebemos no espaço. Então, todos nós temos um esquema corporal semelhante. Somos humanos, então todos sabemos que temos braços, pernas, orelha, nariz. E a gente não precisa pensar ou não precisa de muito esforço para saber onde está a nossa orelha, onde está a nossa perna nesse momento. Mas para um bebê que acabou de nascer, ele não sabe de nada disso. Ele vai construir ao longo do tempo e com as informações que lhe são dadas. Então, salvo em graves patologias, todos nós temos essas representações. Então, isso é esquema corporal. Isso é esquema corporal. Que é bem diferente de imagem corporal. Bem diferente de imagem corporal. Sobre o esquema corporal vai se implantar a imagem corporal. Então, como subjetivamente nós vamos percebendo o nosso corpo. Se eu percebo a minha barriga enorme, é uma percepção subjetiva. No caso, por exemplo, dos transtornos alimentares. Né? Então, essas representações da imagem, o meu cabelo, os meus olhos, a minha boca, aí entram as valorações, eu gosto, eu não gosto, eu me sinto bem, eu me sinto mal. Enfim, então, isso tudo é subjetivo, é imagético, é imagem. E isso, então, é constituído ao longo de toda a
nossa evolução é algo que se renova todos os dias, se a gente quiser pensar assim. A imagem corporal, ela é suscetível de ser mudada, diferente do esquema. O esquema não muda. A imagem corporal muda. Eu tenho uma imagem quando eu sou criança, eu tenho outra quando eu sou adolescente, eu tenho outra quando eu sou adulta. Então, isso vem, sem dúvida, desse acúmulo de vivências, de experiências vividas, especialmente com outras pessoas, com um outro. Nos primeiríssimos tempos, esse outro, obviamente, são as figuras parentais, pai e mãe, quem está mais próximo, quem cuida dessa criança, às vezes uma tia, uma babá, uma avó, quem estiver ali no entorno da criança tem uma importância sobre isso. E se a gente pensar, o corpo do bebê, ele vai suscitar nos adultos algumas das nossas representações também dessas imagens. Então, quando você está diante de um bebezinho, inevitavelmente, inconscientemente, ele vai demandar de você uma série de vivências que você também teve. Então, o que eu estou querendo marcar com isso em especial? Que no encontro com o bebê, o adulto sempre vai ser mobilizado nas suas fantasias, nas suas vivências mais primitivas, nas suas vivências inconscientes. E isso, sim, se estabelece com o bebê. Então, a nossa imagem corporal, ela começa a se estabelecer quando a gente é bebê ainda. Quando é bebê ainda. Com as vivências que pai, mãe, tudo isso que vai acontecendo na nossa vida. E que são, né, esses adultos que estão no entorno do bebê, eles são demandados nas suas fantasias, nas suas identificações, na sua própria imagem corporal, a declinar para esse bebê suas próprias vivências e suas próprias referências de imagem. Então, a gente também precisa considerar se esse bebê é um bebê do sexo masculino, do sexo feminino, como é para os pais receberem uma menina, como é para os pais receberem um menino, né? Que tipo de vivências sobre o seu próprio corpo e a sua sexualidade esse bebê vai despertar. Então, é muito diferente uma mãe ser mãe de uma primeira filha menina e o que suscita nela. Então, se é uma mãe que também tem lá questões com a sua própria autoimagem, com as suas questões corporais, isso tudo tem uma importância diferente para pais onde isso talvez não seja tão importante, né? Se nasce um menino, talvez as questões sejam outras. A gente vai vivendo hoje um tempo diferente, em que os meninos também estão vivendo, né, essa preocupação com a imagem, com o corpo. A gente percebe já uma mudança na prevalência desses transtornos. Antes a gente tinha 9 meninas para 1 menino, e isso vem se equilibrando um pouco mais. Hoje a gente já fala de 7 para 3, 6 para 4. Nossa. Então os meninos começam a sofrer um pouco mais também com as questões relacionadas à imagem corporal. Aos 3 anos seria o primeiro grande sofrimento que a criança teria com o seu corpo, caso ela tenha questões como essa: não gosto do meu cabelo, não gosto dos meus olhos, enfim, eu não gosto, me sinto gorda. Isso é mais raro numa criança de 3 anos, mas ao longo dessa evolução isso pode sim acontecer. Na adolescência, na entrada da adolescência, essas questões todas vão ser ressignificadas. A gente fala, né, que a adolescência é um momento importantíssimo na nossa vida, porque é o divisor de águas entre a infância e a vida adulta, e a gente vai escolher o que a gente vai levar para a vida adulta. Não por isso, né, ou por isso, a gente vai encontrar os transtornos alimentares com uma maior incidência na adolescência ou eclodindo na adolescência. É um momento em que o corpo é demandado biologicamente, tem toda a questão hormonal, né, para as meninas a menarca, nos meninos o crescimento puberal, e eles têm a tarefa, né, os adolescentes vão ter a difícil tarefa de dar sentido para esse corpo. Se já é um corpo que vem com questões de autorreprovação, de recriminação, né? Às vezes uma família muito preocupada com as questões alimentares, com as questões do corpo, porque aí vale a pena juntar uma outra coisa, Dayana. A gente observa sempre nessas adolescentes ou nesses adolescentes com transtornos alimentares um extremo perfeccionismo, sempre muitas exigências em relação aos seus ideais. Ele tem que fazer tudo perfeito, ele tem que ser perfeito, e o corpo pega quase que carona nisso. Quando na realidade, autoexigência, né? Essa autoexigência, ela pode estar dirigida a outros ideais. Ser o melhor
aluno, ser o melhor atleta, ser o melhor em uma série de coisas. Então, o sofrimento que eu vou no texto, né, assinalando como um sofrimento que o corpo é depositário, mas ele é só depositário, porque na realidade ele, para cada adolescente, né, a patologia é a mesma, a anorexia, ela tem uma mesma tradução, digamos assim, mas a tradução do sofrimento é particular para cada pessoa, para cada adolescente ou para cada adulto. Por isso também a importância de se tratar o transtorno alimentar tão logo ele surge. Quanto antes a gente tratar esse adolescente, menos sequelas ele leva para a sua vida psíquica e física, obviamente. O físico em primeiro plano, mas a saúde psíquica também. Muitas vezes, quando a mulher já passou dos 30 anos, ela começa a depositar no corpo o sofrimento de todas as outras frustrações que ela tem na vida, que ela não sabe lidar. Então eu recebo muitas mensagens de mulheres em casamentos muito infelizes profissionalmente, infelizes com os filhos. E aí o transtorno alimentar ou o ódio ao corpo se perpetua. Sim. Para continuar, porque ela não consegue lidar com os outros elementos. Então o corpo acaba sendo uma via possível para revelar ou dar notícia do que não vai bem. Isso é uma ligação inconsciente. Sim. Né? Então o trabalho, por isso que eu acho que o trabalho terapêutico, o trabalho de análise é tão importante para que a gente possa desfiar com cada paciente, né? Aquela questão, por que alguém vai acreditar que se ela mudar o seu corpo, ela vai melhorar no trabalho, ela vai melhorar no casamento, ela vai melhorar com os filhos, e não se dá conta de que na realidade ela está criando dois grandes problemas para ela, porque ela não consegue resolver a questão corporal, porque é um sintoma, quando a gente tem um sintoma é difícil a gente se livrar dele, e não consegue também resolver, digamos assim, o sofrimento originário. Qual é o sofrimento originário? Para cada pessoa é um. Tá? E aí que eu te convido a pensar em qual é a sua dor. Sim. Né? Qual é o seu sofrimento? Porque eu a vida inteira achei que se eu fosse magra, eu seria feliz e eu teria sucesso e tudo estaria resolvido. Sim. E hoje, depois do tratamento e muita análise, eu já consigo saber exatamente quais são as dores e frustrações que eu descontava no meu corpo. Sim. E até poder tratar delas, né? Estou tratando delas. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo com muito carinho para você, para que você possa pensar sobre isso, para trazer uma nova visão para esse ódio e para essa rejeição ao corpo. É outra coisa. Sim, esse ódio possivelmente estará dirigido a outra coisa, a outra pessoa, a outra situação de vida. Não precisa nem ser uma pessoa, é uma situação de vida. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que foram muito humilhadas no trabalho e aí foram para um transtorno alimentar. Tem muito caso de abuso sexual, violência sexual na infância e na adolescência. Olhe com carinho pro seu coração e para suas dores e comece a procurar ali dentro. Eu fiz uma pergunta nas minhas redes sociais outro dia e por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque eu perguntei: quem é você sem o ódio ao seu corpo? E o que você recebeu? E teve muitos comentários. Meu Deus, eu nunca pensei nisso, eu não sei, eu sempre odiei, eu nunca pensei em não odiar, ai, na verdade é isso, e veio muita coisa. Sim. Só que assim, a gente automaticamente já põe o ódio no corpo, porque já que eu me sinto gorda tá tudo ruim mesmo. Sim. E aí a gente nem sequer olha para as outras dores da nossa vida, né? Sim. Então, se você se identificou com isso que a gente falou, procura ajuda. Sim. Uma psicóloga, uma psicanalista. Se você está em um sofrimento muito grande, às vezes o psiquiatra é necessário. Sim. Então, procure ajuda, porque é muito difícil mexer em certas questões sozinhas, né, Ana? Sem dúvida, sem dúvida. Ana, muito obrigada. Foi uma alegria. Eu acho que esse vídeo vai tocar o coraçãozinho de muitas pessoas. Espero que sim. Gente, obrigada. Compartilhe esse vídeo, mande para alguma amiga que você acha que precisa ouvir isso, que possa ajudar. Deixa o seu comentário e se inscreva no canal. Toda vez que você se inscreve no canal, você recebe um aviso que tem vídeo novo no ar. Então não esquece de se inscrever. Um beijo, até a semana que vem.